Pai amado, mais uma vez estamos aqui em Tua presença. Queremos apresentar a Ti, ó Deus, a ministração dessa noite. Queremos apresentar a Ti, ó Pai, tudo aquilo que nós iremos pregar, tudo aquilo que nós iremos ensinar, tudo aquilo, ó Deus, que nós iremos fazer para a honra e glória do Teu santo nome. Pai amado, é um momento maravilhoso porque hoje, ó Pai, estamos nos reunindo como corpo novamente, depois de muito tempo. Então, ó Pai, que este culto, que este momento seja para a honra e para a glória do Teu santo nome. Amém, Jesus. Amados, nós vamos começar uma série de pregações na carta de Romanos. Romanos é uma carta muito importante. Romanos é uma carta que, para nós pensarmos em pregá-la, nós devemos ter muito zelo por aquilo que o apóstolo Paulo escreveu. A carta de Romanos, para mim, pessoalmente, é uma das partes da Bíblia que eu mais amo, porque nós conseguimos entender o Evangelho de uma clareza importantíssima. E a carta de Romanos, ela traz para nós tesouros, ela traz para nós doutrinas maravilhosas. A carta de Romanos, ela mostra para nós a importância da nossa fé em Jesus Cristo. Então, a carta de Romanos para nós, ela é muito importante. Então, que nós possamos ir por entre ela, capítulo a capítulo, versículo a versículo, extraindo dela toda doutrina para as nossas vidas. A carta de Romanos, ela nos traz as doutrinas mais belas. Ela nos traz as doutrinas mais importantes. A carta de Romanos, ela consegue nos mostrar a importância de realmente conhecermos o Evangelho. Nós poderíamos, como muitas pessoas fazem, acelerar a introdução. Só que nós não devemos nunca fazer isso. As pessoas, elas ignoram muitas das vezes a introdução da carta. Mas nós não devemos fazer isso de forma nenhuma, pois as introduções das cartas, principalmente aqui de Romanos, ela é cheia de doutrina bíblica. E ela tem muita informação para nós. Então nós vamos começar a nossa série na cartas aos Romanos que Paulo escreveu. E isso é para mim de grande alegria, pois essa é uma das cartas, como eu falei, que eu mais amo, pois ela é de suma importância na compreensão do Santo Evangelho de Deus. E nós temos essa base, para nós ela é muito importante, porque essa base, ela nos mostra que o Evangelho não é uma criação, uma invenção do ser humano. Não é uma invenção de Paulo. Não é o que Paulo achava. Não é o que Paulo formulou. Mas é o que o próprio Deus nos revelou. Então isso é maravilhoso para nós. Eu quero trazer algumas informações sobre essa carta, pois essa carta ela é de suma importância, como eu falei. Então, essa carta ela foi escrita pelo apóstolo Paulo entre a data de 55 a 57 depois de Cristo, e o propósito é apresentar a mensagem do Evangelho aos crentes que residiam em Roma e explicar como esse Evangelho corrige
as divisões que estavam tendo dentro daquela igreja, entre os cristãos, assim podemos chamar judeus, e os crentes gentios, ou os gregos. E, infelizmente, estava ocorrendo essa divisão ainda na igreja. Mas o apóstolo Paulo, ele sempre quis ir nessa igreja. Era um desejo de Paulo ir até Roma pregar o evangelho. Mas Deus sempre o impediu. Deus sempre, de uma forma, não deixava que ele fosse. Mas Deus, no tempo de Deus, naquilo que Deus havia determinado para Paulo, ele então chegou o tempo de ir a Roma e ele então escreve essa carta. E ninguém melhor que o apóstolo Paulo para fazer isso, né? Pois ele é um judeu que se tornou um cristão genuíno. Então ninguém melhor para tratar dessa questão que estava tendo ali na igreja de Roma. Essa divisão entre os judeus e os gregos, os gentios. Ninguém melhor do que ele. Paulo, desde sempre, depois que ele se converteu a Cristo, depois que ele se tornou um cristão, ele sempre lutou para que o judaísmo não corrompesse o cristianismo. A luta da igreja, desde o primeiro instante, sempre foi fazer essa distinção, essa divisão. O cristianismo não é como eu posso falar? O cristianismo ele não é sequência do judaísmo, mas há uma ruptura. E o que mais nós vemos nos dias atuais é o quê? É as pessoas trazendo o judaísmo para dentro das igrejas. E o que Paulo mais fez, a luta mais ferrenha da igreja, foi sempre manter o judaísmo fora da igreja. Quando as pessoas vinham com as leis, querendo acrescentar ao evangelho, Paulo sempre defendeu, Paulo sempre combateu, Paulo sempre deixou claro que cristianismo não é judaísmo. E o judaísmo não é o cristianismo. Afinal de contas, a carta de Paulo, e Paulo, por ele ter essa luta, ele deixa isso muito claro. E nós vamos ver isso no decorrer da carta. Então Paulo ele vai tratar dessa divisão, Paulo ele vai tratar de algo maior. E nós temos que nos atentar a tudo que Paulo vai nos dizer. Porque nós somos a igreja de Cristo e Paulo escreveu para nós também. Então, como nós falamos, ninguém melhor do que Paulo. Vamos conhecer então um pouquinho sobre Paulo. Pois essa carta, ela tem todo sentido quando nós conhecemos quem a escreveu. Quando nós temos essa base de Paulo, porque a carta começa assim: Paulo, servo de Jesus Cristo. E isso é muito importante. Quando nós entendemos que Paulo, ele começa dessa forma, nós poderíamos pensar que muitas coisas. Mas só que Paulo, ele começa a carta com as palavras exatas. Paulo, ele escolhe, as palavras não são aleatórias. Paulo escolhe as palavras para escrever de maneira correta. Paulo está querendo transmitir algo para a igreja, a qual ele visitou. Paulo está querendo transmitir para aqueles irmãos doutrinas importantes. E para nós também. Então, nesta noite nós vamos conhecer um pouquinho de Paulo. E para nós conhecermos um pouquinho mais de Paulo, se você puder abrir a sua Bíblia
em Filipenses capítulo 3, versículo 4 e 7, do 4 ao 7, vai ser muito importante. Então, o apóstolo Paulo, ele que vai escrever essa carta. E nós soubemos aqui que essa igreja estava com muitas dificuldades em muitas áreas, em muitas doutrinas. Então o apóstolo Paulo, ele começa: Paulo, servo de Jesus Cristo. Paulo, ele é uma pessoa que conviveu no judaísmo. E aqui em Filipenses nós temos um pouco da descrição de Paulo. E vai dizer assim, em Filipenses capítulo 3, do versículo 4 ao 7, diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Essas informações que estão aqui em Filipenses, para nós que vamos ler a carta de Romanos, é super importante. Por quê? Porque, como nós falamos, Paulo ele vai tratar de doutrinas fundamentais do cristianismo. Paulo ele vai tratar de coisas importantíssimas. E quando nós lemos aqui essas informações em Filipenses, isso abre os nossos olhos para algo maior. Por exemplo, o que Paulo queria dizer com essas palavras aqui em Filipenses? Quando o apóstolo Paulo escreve que era circuncidado ao 8º dia. Paulo havia sido circuncidado de acordo com Gênesis 10, com Gênesis 17, 10 e 11. Paulo está mostrando para nós que ele era um judeu autêntico. Ele não era alguém que aderiu à fé judaica. Paulo não estava querendo dizer que era alguém que achou o judaísmo interessante e tomou o judaísmo como a sua religião. Isso é importante, porque lá em Romanos nós vamos tratar de coisas pontuais. E quando nós vemos que quem escreveu a carta de Romanos é Paulo, e ele entende do judaísmo, não porque ele achou o judaísmo bonito e depois aderiu como fé, mas quando Paulo diz que ele foi circuncidado ao 8º dia, que ele observava ali as leis, ele foi criado, ele foi instruído nisso, ele nasceu, ele era alguém assim. Então, quando nós vemos que Paulo foi circuncidado ao 8º dia, ele está nos arremetendo a Gênesis 17, 10 e 11, que diz: essa é a minha herança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Então veja, Paulo, ele não foi enxertado no judaísmo, mas ele nasceu judeu. Ele nasceu judeu. Então, ele vai dizer assim, ele vai prosseguir ali em Filipenses. É muito importante o que Paulo está nos dizendo. Paulo diz assim, ele prossegue: da linhagem de Israel. O que isso queria dizer? Paulo está dizendo, olha, eu fui circuncidado ao 8º dia. Paulo está dizendo, eu sou da linhagem de Israel. Quando Paulo diz isso, essa expressão da linhagem de Israel se refere-se especificamente aos descendentes direto de qualquer um dos filhos do patriarca Jacó. Mais tarde, Jacó vai ser chamado de Israel. Isto é, descendente de Jacó. É isso que Paulo está dizendo. Olha, eu fui circuncidado ao 8º dia. Eu sou
da linhagem de Jacó, descendente direto dele, descendente de Jacó, ou descendente de Israel, ou da linhagem de Israel, também chamado judeu ou hebreu. Então veja, isso é importantíssimo. Por quê? Porque nós vamos ver que uma pessoa que foi nascida judeu, uma pessoa que foi judeu durante toda a sua vida, ele vai dar mais informações daqui a pouquinho. Depois que ele se encontra com Cristo, ele vai refutar tudo isso, ele vai abandonar tudo isso. Então é triste nós vermos as pessoas hoje trazendo o judaísmo para dentro da igreja. É triste nós vermos algumas pessoas que nem judeus são, querendo trazer o judaísmo para dentro da igreja. E nós vemos que o evangelho não é uma sequência do judaísmo, o cristianismo não é uma sequência do judaísmo. Então ele diz que ele é o quê? Da linhagem de Israel. E quando ele diz que ele é da linhagem de Israel, ele está dizendo, eu sou da linhagem de Jacó. E ele prossegue, da tribo de Benjamim. Benjamim era um filho de Jacó. E Paulo, ele pertencia a essa linhagem. Hebreu de hebreu. Olha como é que essas expressões são importantes para nós entendermos a carta de Romanos, amado. Nós temos que conhecer um pouco de Paulo. Essa introdução, ela é muito importante. Por quê? Porque nós estamos nós estamos conhecendo a mente de quem escreveu Romanos. Não é uma pessoa que não entende da lei. Não é uma pessoa que não conhece a religião. Não é uma pessoa que não conhece os preceitos de Deus. Mas é uma pessoa que conhece isso, torna para nós a carta de Romanos preciosíssima. Por quê? Porque ele vai distinguir para nós o que é evangelho e o que não é. E quando nós olhamos em volta, quando nós olhamos nas demais igrejas, nós conseguimos também distinguir se o que eles estão fazendo é o evangelho ou se não é o evangelho. Então, o que significaria para nós da tribo de Benjamim e hebreu de hebreu? Essa expressão pode indicar que tanto o hebraico quanto o aramaico era falado em sua casa. E isso fica claro lá em Atos 22, do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que ele lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio, e continuou: eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Essa é uma outra informação importantíssima para nós entendermos quem escreveu a carta de Romanos. Só que tem uma coisa muito mais importante. Não é só por causa dessas coisas que Romanos é importante para nós, porque nós bem sabemos que a carta de Romanos ela é importante para nós porque o próprio Deus inspirou Paulo para escrever. E nós entendemos que a carta de Romanos é uma carta inspirada pelo próprio Deus. Mas nós trazendo essas informações, coloca dentro de nós verdadeiramente informações que nos ajudarão a entender o que Paulo está fazendo ali em Romanos. Então ele vai dizer que ele foi criado ali, ele nasceu na cidade em Tarso da Cilícia e foi instruído aos pés de Gamaliel. Então veja, Paulo diz para nós: olha, eu sou judeu, circuncidado ao 8º dia. Eu sou judeu da linhagem direta de Israel, isso é, de Jacó. Eu sou da tribo de Benjamim, um dos filhos de Jacó. E ele diz agora para nós que ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Então ele diz para nós que foi instruído aos pés de Gamaliel, 50 depois de Cristo. Foi o neto do grande educador judeu Reuel,
o ancião, líder dentre as autoridades do Sinédrio, de meados do século I, reconhecido mestre e doutor da lei, isto é, da Torá, morreu 20 anos antes da destruição do segundo templo em Jerusalém. Gamaliel é mencionado em Atos 22, versículo 3, como um rabino com quem o apóstolo Paulo estudou quando jovem em Jerusalém. Quando Pedro e os outros apóstolos foram levados ao conselho enfurecido e ameaçador em Jerusalém, Gamaliel, que era altamente respeitado pelo conselho, ofereceu conselhos preventivos que provavelmente salvaram a vida dos apóstolos naquela situação. Atos 5, 27 ao 40. Durante esse período em Israel, várias escolas rabínicas evoluíram. Dois dos mais influentes foram as escolas farisaicas, rivais de Hilel, que era avô de Gamaliel, e a escola Samai. Ambos os professores tiveram grande influência no pensamento judaico. A escola de Hilel enfatizou a tradição, mesmo acima da lei. A escola de Samai preservou o ensino da lei sobre a autoridade da tradição. A escola de Hilel, que era o avô de Gamaliel, foi o mais influente e as suas decisões foram mantidas por um grande número de rabinos posteriores. Tradicionalmente, Gamaliel é considerado o neto de Hilel e foi educado na filosofia e teologia do ensino do seu avô. Gamaliel era um membro do Sinédrio e o sumo conselho dos judeus em Jerusalém, e serviu como presidente do Sinédrio durante os reinados dos imperadores romanos Tibério, Galígula e Cláudio. Ao contrário de outros professores judeus, ele não tinha antipatia pelo aprendizado grego. A aprendizagem de Gamaliel foi tão eminente e a sua influência tão grande que ele é um dos apenas 7 estudiosos judeus que foram homenageados pelo título de Rabban. Ele foi chamado de beleza da lei. A Talmud mesmo diz que desde Rabban Gamaliel morreu, a glória da lei cessou. Por que isso é importante para nós? Porque Paulo, ele foi instruído por esse homem. Esse homem, ele tinha a teologia do seu avô. Esse homem, ele tinha um apego, ele era da classe farisaica. Era a escola mais alta, era o patamar mais alto que todos queriam estar. E Paulo, ele diz isso depois, ele vai dizer o quê? Ele diz que, ali em Filipenses, ele vai dizer para nós, segundo a exatidão da lei, de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós, no dia de hoje, quando ele estava terminando ali aquele versículo em Atos. Então veja, Paulo ele diz para nós, olha, eu sou judeu, circuncidado ao 8º dia. Eu sou da linhagem direta de Jacó. Eu sou da tribo de Benjamim. Eu sou quem? Ele diz para nós que ele era fariseu. Ele diz que ele foi instruído por Gamaliel. Gamaliel, ele era tido como a beleza da lei. Ele guardava tanto as leis, mas depois nós vamos entender que ninguém consegue guardar a lei, mas ele conseguia exteriormente mostrar para as pessoas que guardavam a lei, mas a lei ninguém consegue guardar. A lei não foi dada para salvar ninguém. Mas Paulo foi instruído por esse homem. Então Paulo tinha um grande apreço pela Torá. Paulo tinha um grande apreço pelas Escrituras. Paulo ele tinha um grande conhecimento. Isso tudo é importante para nós. Então ele vai dizer, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados. Por quê?
Porque Paulo entendia que o cristianismo era uma seita. Paulo entendia que ele tinha que exterminar os cristãos. Porque o zelo que ele tinha da lei, fazendo isso, era como se ele estivesse obedecendo a Deus. E o que Jesus falou? Jesus ele fala assim, olha, haverá um tempo que quando as pessoas matarem vocês, prenderem vocês, perseguirem vocês, estarão pensando em estar fazendo o quê? A obra de Deus. Pensarão em estar fazendo aquilo que Deus mandou. E era isso que Paulo estava fazendo exatamente. Paulo achava que o cristianismo era uma seita. Por isso então que Paulo, ele diz, segundo a lei, segundo aquilo que Gamaliel me ensinou, segundo aquilo que o farisaísmo me ensinou, que eu era alguém que guardava a lei, eu era um religioso, eu era uma pessoa que achava que era capaz. Então veja como é importante nós conhecermos agora a mente e o caráter desse homem antes de se converter ao cristianismo. Antes de ser alguém verdadeiramente tocado pelo Evangelho, mudado pelo Evangelho. Então nós vemos aqui Paulo dizendo para nós isso. Então ele diz, segundo a exatidão da lei. Por que a exatidão? Porque Paulo era alguém que conhecia muito bem a lei. A lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós no dia de hoje. E é isso que diferenciava Paulo dos outros judeus, pois o hebraico estava escasso naquela época, se falava mais o aramaico do que o hebraico. Então, o diferenciando dos demais judeus da díaspora que já não falava a sua língua, de herança étnica. Quanto à lei, ele vai dizer, eu era fariseu. A vida de Paulo era de escrupulosa obediência à lei, que incluía tanto a Torá quanto as tradições farisaicas elaboradas sobre ela. Olha o que ele diz em Atos 26, 5. Ele vai dizer assim, pois na verdade eu era conhecido deles, desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. Palavras de Paulo. Aí ele vai continuar dizendo o quê? Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Atos 26, do 8 ao 11. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos, na verdade a mim me parecia que muitas coisas deveria eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto, quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até o blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Olha quem era Paulo. Paulo era um homem que matava cristãos. Paulo, ele era um fariseu, levava o farisaísmo ao extremo. Gente, importantíssimo nós entendermos isso, porque Paulo vai escrever a carta mais importante do Novo Testamento. Paulo, ele escreve a maioria do Novo Testamento. E a carta de Romanos, Paulo ele vai usar todo o seu conhecimento sobre a lei para nos revelar o Evangelho. Por isso que ele vai dizer que a salvação é por fé e não por obras. É por isso que ele vai nos dizer que já ninguém consegue se salvar por guardar a lei. Por isso que ele vai dizer para nós que a lei nos mata. Não porque a lei é ruim, é má, mas pelo contrário, ele diz que a lei é boa, perfeita, reta e justa.
É por isso que ele olha para a lei e mostra para nós. Então por isso que ele vai escrever ali em Romanos. Quando ele vai nos dizer ali, nos primeiros 3 capítulos de Romanos, ele vai dizer que tanto o judeu quanto o grego estão condenados diante de Deus. Isso é maravilhoso. Ele queria ir até lá porque ele queria ter algum fruto, ele queria ser útil para a igreja, ele queria exercer uma influência na igreja de Roma. Por quê? Porque ele já havia pregado o evangelho nos outros cantos, e ele queria levar o evangelho lá também. Ele queria trazer doutrina, ele queria mostrar o evangelho, ele queria mostrar a grandeza do evangelho, ele queria mostrar que o evangelho não é uma invenção humana. Por isso que ele vai dizer que o evangelho ele é pregador do evangelho de Deus, das boas novas de Deus para os homens. Isso é maravilhoso. Então nós estamos vendo quem era Paulo. Paulo, ele era um judeu, fariseu, circuncidado ao 8º dia. Ele era da linhagem de Jacó, ele era da tribo de Benjamim. Ele não era alguém que viu e achou o judaísmo bonito e quis fazer do judaísmo a sua religião. Não, ele conhecia a fundo. Então, quando nós começamos lendo aqui a carta de Romanos, isso é maravilhoso para nós. Então ele diz, quanto à justiça que há na lei, isso ele no farisaísmo, ele diz, essa frase também pode ser traduzida quanto à justiça estabelecida na lei, ou requerida pela lei. Ele diz que é irrepreensível, mas depois ele mesmo vai dizer o que lá em Romanos 7, olha, quando eu me deparo com a lei de Deus, eu vejo que no meu corpo outra lei milita. Eu quero fazer o bem, mas o bem que quero fazer, isso eu não consigo fazer. Porém o mal que eu não quero, isso eu faço. Então ele mostra para nós a força da lei sobre nós. Então a lei, ela não foi dada para nos salvar, é isso que ele vai dizer. Ele vai dizer, graças a Deus por Jesus Cristo, que guardou a lei em nosso lugar. Então é importante nós termos essas informações. Por quê? Porque nós temos que entender que quem está escrevendo Romanos é conhecedor da causa. Ele consegue ver aquilo que nós não conseguimos. E ele então mostra para nós o quanto o evangelho é importante. Então ele vai dizer, quanto à justiça que há na lei, ele diz que é irrepreensível. Porém, essa não era uma declaração de pureza absoluta, pois bem sabemos que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. É o que o apóstolo Paulo escreve em Romanos 7, do 7 ao 12. Ele diz, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, pois eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento é santo e justo e bom. Paulo ele diz assim, olha, quando me deparei com o Evangelho, eu descobri que a lei ela é perfeita, ela é a expressão do caráter de Deus. Quando nós olhamos para os mandamentos, não vemos problemas com os mandamentos, porque a lei foi dada para revelar os nossos problemas, e não para revelar outra coisa. Então o mandamento é bom, é santo, é justo, é por onde Deus ele condena, e toda a boca vai ficar calada diante dele. Por isso que todo homem é culpado diante de Deus, porque a lei diz isso.
Dito isto, que Paulo, ele especifica isso depois em Romanos, sobre a lei, vemos que Paulo, no legalismo, tinha uma fidelidade ao estilo de vida que o Antigo Testamento prescrevia. A obediência de Paulo era louvável, amados. Mas a sua confiança resultante, o versículo 7 de Filipenses, nos mostra isso. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Então veja, Paulo, nascido entre os judeus, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, isso é, de Jacó. Ele era hebreu de hebreu, ele era muito importante, ele era da religião farisaica, mas quando ele se depara com Cristo, ele considera tudo isso como perca. Porque Paulo, quando ele se encontra com Cristo, quando ele entende o Evangelho, ele vê que essas coisas não são importantes para a salvação. Essas coisas não salvam ninguém. E isso é maravilhoso para nós, amados. Então, o que Paulo está dizendo para nós, que ele considerou como perca, por causa de Cristo. É esse homem que vai escrever a carta de Romanos que nós vamos meditar esse ano. Ou anos, eu não sei. Eu não sei quanto tempo nós vamos ficar na carta de Romanos. Eu sei que eu quero fazer isso de um modo minucioso. Eu sei que eu quero ir por essas entrelinhas, palavras por palavras, expressões por expressões. Eu quero extrair toda a doutrina possível para as nossas vidas, para que nós possamos entender o Evangelho. Que nós possamos passar vagarosamente por cada palavra, por cada expressão, porque elas são maravilhosas e trazem para nós um conhecimento eterno. Eu não sei quanto tempo nós vamos ficar na carta de Romanos, mas hoje nós estamos lendo, observando a primeira palavra, que é Paulo. Depois nós vamos ver servo de Cristo Jesus. Mas hoje nós estamos diante de Paulo, esse homem que tinha todos os pré-requisitos, mas quando ele entendeu, quando o Evangelho o alcançou, quando ele nasceu novamente, tudo isso se tornou perda. Então, ao conhecer melhor o autor dessa carta, podemos ver o quanto ele irá nos ajudar na compreensão do Evangelho. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta para a igreja de Roma. Aos irmãos romanos, o fato que a fé dos irmãos romanos era bem conhecida. Nós podemos ver isso do versículo 1 ao versículo 8, onde nós vamos ler daqui a pouco. E de Paulo ter desejado visitá-los em algumas ocasiões. No capítulo 1, no versículo 13, ele diz isso. Sugere que a fé cristã já estava estabelecida lá em Roma há um período de tempo considerável. Paulo não foi o fundador daquela igreja, muito menos Pedro. E isso é apoiado pela declaração do historiador romano Seutônio de Cresto. Isto é apoiado pela declaração do historiador romano Seutônio de que Cláudio expulsou os judeus em 49, depois de Cristo, por provocarem desordem. Sobre a investigação de Crestos, uma referência discutível a Cristo. Outra coisa muito importante é que, apesar da tradição que pode ser remontada a Irineu, é relativamente certo que nem Pedro nem Paulo tenham fundado a igreja de Roma. Então, amados, nós nos deparamos com essa expressão, Paulo. Então, esses primeiros minutos que nós estamos aqui, estamos tratando primeiramente de quem é Paulo, a importância dele, a mente dele, o caráter dele, tudo o que ele era. E ninguém melhor do que ele para escrever sobre divisão entre judeus e gregos. Ninguém melhor para mostrar para nós que a lei
era impotente para salvar. Ninguém melhor do que Paulo para mostrar para nós que nós somos salvos por fé e não por obras. Então eu gostaria de ler com vocês Romanos, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7 nesta noite, que diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas, nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser santo, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, nessa noite eu quero ficar por aqui, né? O horário já deu e nós falamos um pouquinho sobre Paulo. Então a introdução foi em conhecer esse homem que escreveu essa carta. No próximo culto eu quero me apegar à expressão Paulo, servo de Jesus Cristo, porque as pessoas da nossa geração, elas ignoram ser chamada de escravo de Cristo. As pessoas acham bonito até falar, eu sou servo de Jesus, mas elas não levam isso a sério. Nós estamos numa geração que, se você chegar para a pessoa e falar assim: olha, você quer ser escravo de Cristo? Você vai falar: Deus me livre, credo, eu ser escravo? Não. Por quê? Porque nós vivemos uma geração que preza pela liberdade. Sou livre, eu quero ser livre. Então olha que mensagem maravilhosa que nós temos. Então quinta-feira, 7h30, nós estaremos aqui e nós vamos então nos apegar na segunda expressão. Nós tratamos de Paulo e agora nós vamos então, na quinta-feira, nós vamos meditar sobre servo de Jesus Cristo. Paulo, servo de Jesus Cristo. E aí depois nós vamos prosseguindo. Então, amados, que outras pessoas possam vir, amados, ouvir o Evangelho, crescer. Mas o que eu quero tirar como lição hoje, nessa noite, é exatamente isso. É olharmos para Paulo e entendermos que ele refutou todas as coisas como perca. Ele não abriu mão das piores coisas. Ele não falou assim: olha, todas essas coisas ruins que eu fiz, eu abandonei por causa de Cristo. Não. Ele olhou para as melhores obras dele, ele olhou para o melhor desempenho dele religioso, ele olhou para aquilo que ele estava fazendo de melhor no meio da religião e falou assim: olha, isso aí é em vão. Isso é perda. Bom? Então, tudo que podemos extrair da primeira expressão Paulo, nós extraímos um pouco, para que nós possamos ter em mente a grandiosa carta que temos na mão. Uma carta tão linda, tão bela, tão profunda. Nós termos essa carta em nossas mãos, entender que o próprio Deus enviou essa carta para nós, é maravilhoso. Nós entendermos que Deus, através de Paulo, estava revelando o seu Evangelho a nós. Essa mensagem que vem de Deus. Isso é importante porque nós temos que ter isso em mente. Nós temos que entender isso profundamente. Nós temos que glorificar a Deus pela vida de Paulo. Amém, amados?
Vamos orar, vamos agradecer a Deus pelo culto dessa noite. Pai amado, obrigado, Deus, por este momento. Nós possamos, ó Pai, continuar crescendo, caminhando. Nós possamos, ó Deus, te louvar, te agradecer, te bendizer. Queremos, ó Deus, declarar que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Rei, só o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a força, todo o poder, toda a majestade. Pai amado, sejam dados a Ti, agora e eternamente, para todos sempre, sempre e sempre. Pai amado, que nós possamos Te louvar, que nós possamos Te bendizer, que nós possamos Te glorificar cada vez mais. Deus amado, obrigado pelas pessoas que aqui estavam. Pai amado, obrigado, Senhor, pelas pessoas que o Senhor ainda trará neste lugar. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Te damos graças e rendemos louvores a Ti, Senhor. Amém.